Olá, nesse passo a passo vou te mostrar como fazer essa linda bolsa em fio de malha, bem fácil, rápida e econômica. E esse modelinho de bolsa já com a alça embutida assim em crochê, ele tá bem alta, tanto fora do Brasil quanto aqui dentro também, então é uma ótima oportunidade para você vender. Ela ficou aqui medindo 31 centímetros de comprimento por 20 centímetros de altura. Como esse ponto que vamos utilizar nela é um ponto mais alongado, então a gente consegue fazer uma bolsa grande, com um espaço legal aqui interno, mas pesando bem pouquinho. Essa aqui cabe bastante coisa, eu vou colocar um celular só para você ter uma ideia de tudo que ainda poderia caber aqui dentro. E ainda assim ficou super leve. Eu coloquei esse pingente em fio de malha também, porque fora do Brasil, essas bolsas que eu tenho visto em crochê, são todas elas feitas com vários pingentes assim, e nesse estilo aqui que eu tô trazendo pra vocês. Então eu acho muito bonitinho, mas é opcional, caso você não queira colocar, né? Não precisa também, vai ficar muito bom. Então ela é uma bolsa também feita inteira, a gente começa da base e termina lá na alça, inteirinha, ótima de fazer, bem rápido e fácil, viu? A parte de trás dela fica assim, esse ponto é um ponto simples, mas olha só que bonito que fica, né? E eu vou te passar agora a lista de materiais. Eu utilizei fio de malha residual e foram 400 gramas. A agulha de crochê número 7, tesoura, uma agulha de tapeçaria para os acabamentos, a minha é tamanho 13, marcadores, mas se você não tiver, usa o próprio fio de malha mesmo. Utilizei uma etiqueta personalizada aqui do meu ateliê e um pingente de flor, feito em fio de malha. Eu vou deixar a lista completa aqui de fornecedores para vocês na descrição desse vídeo. É só clicar aqui embaixo e olhar ali que eu vou deixar o link para vocês irem direto para as lojas. Agora, bora lá começar o tutorial? Para iniciar, eu deixo uns 10 centímetros de fio sobrando e estico esse fio assim nesses dois dedos. Coloco a agulha aqui embaixo, vou dar um giro na agulha, ela vai voltar na posição que ela estava antes. Formou uma laçada e eu vou puxar o fio do novelo aqui para dentro. Aqui formou a laçada inicial, mais uma correntinha, e eu vou trabalhar nesses dois espacinhos, então eu conto como correntes, e aí agora eu vou fazer mais 10 correntinhas para ficar com 12 no total. Fiz as minhas 12 correntinhas contando com aquelas duas do começo. Aí ficou assim. Agora eu vou fazer aqui duas correntinhas para começar o meu primeiro ponto meio alto. Então, duas correntinhas. Eu venho na terceira correntinha, laço o fio na agulha, entro na terceira correntinha, trago o fio até em cima, vai ficar 3 alças, eu laço e tiro as 3. Ficou aqui um ponto meio alto. Agora eu vou seguir fazendo um ponto meio alto para cada correntinha até chegar lá na laçadinha inicial. Ponto meio alto é só laçar o fio na agulha, entrar aqui na correntinha, laçar, trazer o fio até em cima, fica 3 alças, você laça e tira as 3. Novamente, mais um ponto meio alto na corrente seguinte, e assim a gente vai fazendo em todas as correntinhas. Cheguei aqui naquela laçadinha inicial, vou abrir ela com a agulha, vou colocar aqui dentro 5 pontos meio altos. Então, esse aqui é o primeiro. O segundo ponto meio alto. O terceiro. O quarto ponto meio alto.
e o quinto ponto meio alto. Assim a gente já tá fazendo a voltinha para começar a trabalhar os pontos lá do outro lado. Pronto. 5 pontos meio altos assim. Agora eu vou fazer um ponto meio alto para cada pontinho meio alto que eu fiz lá do outro lado. Então, laço o fio, já vou arrematar essa ponta deixando ela em cima da agulha. Nessas alcinhas aqui, ó, eu coloco a agulha. Essa ponta de fio fica em cima da agulha. Laça e faz o ponto meio alto. Vai para a próxima correntinha, faz a mesma coisa, até chegar lá no final. Cheguei aqui no finalzinho, onde nós tínhamos começado com os pontos. E aqui a gente vai preencher também para ficar com a voltinha igual do outro lado. Então, como eu já tinha aquelas duas correntinhas para começar o ponto e mais um ponto meio alto, eu só vou colocar mais 3 pontos meio altos aqui para somar com aqueles dois e ficar 5 aqui nessa voltinha também, igual lá do outro lado. Então, tô acrescentando aqui 3 pontinhos meio altos, no mesmo espacinho que eu fiz o primeiro, e pronto, ficou assim essa primeira carreira da nossa bolsa. Essa aqui é a base da bolsa, né? A gente tá fazendo de baixo pra cima. Agora a gente vai fazer o fechamento dessa carreira para ir para a próxima. Vem nessa primeira correntinha que tem aqui na parte de cima, coloca a tua agulha de frente para trás, alcança o fio do novelo e faz aqui um ponto baixíssimo. Para começar o primeiro ponto meio alto, você vai fazer 2 correntinhas. E junto aqui onde saiu essas 2 correntinhas, você vai fazer um ponto meio alto, que vai ser um aumento, 2 pontinhos juntos. Então, ficou assim. Agora, vamos fazer um ponto meio alto para cada correntinha, até ter 10 pontos meio altos. E é quando a gente vai chegar lá na outra voltinha. E lá a gente vai fazer aumentos também. Então, eu vou fazendo um ponto meio alto para cada correntinha, até chegar ali, e até ter 10 pontos meio altos no total. Estou chegando aqui no meu último ponto meio alto. Foram 10, depois daqueles 2 ali do começo. E agora a gente vai fazer aumentos aqui nessa volta para crescer o fundo da bolsa e ele manter o formato redondinho. Então, aqui nessa primeira corrente, depois dos 10 pontos sozinhos, eu vou fazer 2 pontos meio altos juntos por 5 vezes, tá? Nas 5 correntes seguintes. Então, aqui é 2. Na corrente seguinte, eu faço 2 pontos meio altos. Na corrente seguinte, também faço 2 pontos meio altos. Na corrente seguinte, 2 pontos meio altos. E na seguinte, para completar 5 vezes, né, esses pontos meio altos, eu também coloco 2 pontos meio altos aqui. Aí pode ver que já cresceu aqui e ficou redondinho, né? Agora eu vou fazer 10 pontos meio altos nas correntinhas seguintes, um para cada uma, até chegar lá na outra voltinha, lá do outro lado. Eu vou adiantar aqui e já volto aqui com você. Fiz meus 10 pontos meio altos depois daqueles aumentos. E agora vai sobrar 4 correntinhas para eu poder fazer 4 vezes os aumentos,
para somar com aquele primeiro ali que a gente fez e ficar 5 aqui desse lado também. Então, 2 pontos meio altos nessa corrente. 2 na próxima. Dois na próxima. E mais 2 aqui na próxima. Aí eu finalizei a minha segunda carreira do fundo da minha bolsa. Aqui nesse último ponto a gente vai fazer o fechamento soltando essa correntinha. Vem nessa corrente aqui que vem depois daquelas 2 correntinhas ali. Passa a tua agulha de trás pra frente e puxa esse fio lá pra trás. Esse fio precisa aparecer com as correntinhas que já tem aqui do lado pra não ficar marcado o trabalho. Aí você tira a agulha, passa a agulha embaixo das perninhas que tá formando esse elo. Coloca o elo na agulha, tudo bem justinho. Laça o fio do novelo, puxa aqui pra frente. Faz aqui a tua primeira correntinha. E sobe mais uma para simular aqui o primeiro ponto meio alto. Aqui, junto dessa correntinha, você vai fazer mais um ponto meio alto para ficar um aumento. No ponto seguinte, você vai fazer um ponto sozinho. Isso aqui faz parte da voltinha. E agora, a gente vai fazer 10 pontos meio altos aqui, um para cada correntinha. Depois que chegar no final dos 10, a gente faz a nova voltinha lá do outro lado. Tá? Então, ficou 2 juntos, um sozinho, e depois mais 10 sozinhos até ali na próxima volta. Ó, ficou assim, 10 sozinhos, um aumento do começo, um sozinho que faz parte dessa voltinha, e depois deles aqui, 10 sozinhos. Agora, a gente vai fazer intercalados aumentos. Então, nessa primeira correntinha, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos meio altos juntos. Vão ser 5 aumentos no total, tá? Então, o primeiro tá aqui. Na corrente seguinte, eu só coloco um ponto meio alto. Na corrente seguinte, eu vou fazer um aumento. 2 pontinhos meio altos juntos. Na corrente seguinte, eu faço um ponto meio alto. Na próxima, eu faço um aumento, que é 2 pontos juntos. Depois desses 2 pontos juntos, o próximo é um ponto meio alto sozinho. A gente já fez 3 aumentos. Vamos para o quarto agora. 2 pontos meio altos juntos na corrente seguinte. Faz um ponto meio alto sozinho na corrente seguinte. Ficou aqui 1, 2, 3, 4 aumentos. Vamos fazer o último aumento agora. 2 pontos juntos. Para finalizar essa voltinha aqui. E ficou assim a voltinha. Agora eu vou fazer 10 pontos meio altos, um para cada uma, sozinha. Vou só te mostrar aqui certinho como ficou, ó, para você não se confundir. Agora a gente faz 10 pontos meio altos, um para cada correntinha, até chegar lá na próxima voltinha. Tem um caminhão aqui perto da minha casa batendo aquelas estacas de quando vão fazer construção, sabe? E eu acho que tá dando para ouvir, mas peço desculpa já. Aqui eu fiz 10 pontinhos, sempre ponto meio alto, cada um sozinho, né? Todos eles sozinhos, um para cada correntinha. Depois dos 10, você vai fazer um aumento aqui nessa correntinha. Um sozinho na próxima. Um aumento na próxima correntinha. Um sozinho na corrente seguinte. Um aumento na corrente seguinte, 2 pontos juntos. Na corrente seguinte, você vai fazer um ponto sozinho, ponto meio alto. Na seguinte, um aumento. Vai ser o quarto aumento. Na seguinte, vai ser um sozinho. E o quinto aumento, ele já tá prontinho ali, que foi os primeiros pontinhos que a gente fez dessa carreira. Aqui vai ser um sozinho, ó. Deixa eu só arrumar aqui os pontinhos. Aqui são
é um aumento, né? E a corrente que sobrou fica um ponto sozinho. Antes do próximo aumento que tá aqui, ó. Então, ficou assim, as duas voltinhas com a mesma quantidade de pontos. 10 pontos baixos em cima, 10 embaixo. Nas voltinhas a gente fez 5 aumentos separados por um pontinho sozinho no meio. Agora a gente vai começar a subir a nossa bolsa e sempre vai ser assim. Todo fechamento vai ser igual. Solta essa correntinha que tá na agulha. Passa essas duas correntes aqui, você vem de dentro pra fora com a tua agulha nessa correntinha, na terceira. Puxa essa alça lá pra dentro e ajusta pra não deixar marca na tua bolsa. Deixa bem justinho, igual as outras correntinhas aqui do lado. Passa a tua agulha aqui, ó, de frente pra trás, embaixo das perninhas que formam o elo. Coloca o elo na agulha. Lá você faz uma correntinha e mais uma pra começar o primeiro ponto meio alto. Agora, na subida, não tem mais 2 pontos juntos. Então, é só um ponto meio alto pra cada correntinha, não vai ter segredo nenhum. Apenas isso até chegar na altura que você quiser. Você pode, inclusive, fazer ela bem mais alta do que a minha, tá? Isso fica do teu gosto. Se você fizer mais alta, dá pra usar com caderno dentro, fica muito legal. Eu vou concluir aqui essa primeira carreira, no final eu volto pra gente fechar ela juntos e ir pra próxima, tá? Então, um ponto meio alto pra cada correntinha somente. Pronto, segui essa carreira aqui com um pontinho apenas, olha nas laterais a mesma coisa, um ponto apenas, não tem mais aumentos. E a gente já tá subindo então. Para fazer o fechamento, a gente vai repetir o que a gente fez na carreira anterior, que é soltar essa correntinha que tá na agulha. Vem com a tua agulha de dentro para fora na terceira correntinha, aqui do começo. Alcança aquela argolinha ali na agulha e leva ela lá para trás. Aí você ajusta aqui bem certinho para não ficar marcado. Tira a tua agulha, passa embaixo das perninhas que tá formando esse elo. Coloca o elo na agulha. Tá bem justinho aqui o meu. Vou retornar aqui para ficar um pouco mais fácil. Mas é bom deixar bem justinho mesmo, pra não ficar diferente. Se a gente deixa muito largo, daí vai marcando e fica bem feio depois. Ajustei. Passo a minha agulha aqui, pego o elo. Puxo o fio do novelo. Uma correntinha aqui pra frente. Faz a primeira corrente, mais uma para simular o primeiro ponto meio alto. Pronto, a partir de agora você vai fazer um ponto meio alto para cada correntinha de novo, repetindo o que a gente já fez na carreira anterior. Isso até alcançar a medida que você quiser de altura. Então eu vou adiantar um pouco o vídeo para não ficar repetindo as mesmas coisas até lá em cima. E demora um pouco também, né? E já volto com vocês ali quando eu chegar na altura onde eu vou fazer a alça. Subi aqui um total de 11 carreiras. Depois daquelas 3 carreiras que a gente fez, que era de aumento, eu fiz 9 carreirinhas, sem aumentos, tá? De altura até agora ela ficou com 21 centímetros. Eu vou fazer a alça agora. E a alça a gente já faz direto aqui. Vou fazer o fechamento aqui igual a gente estava fazendo antes. Eu vou começar com um ponto meio alto, igualzinho a gente estava fazendo as outras carreiras. Vou começar aqui com os pontos meio altos, só um pouquinho mais pra frente, só pra eu ver certinho onde que vai ser a minha alça. Então, eu vou fazendo aqui, já tô no terceiro, no quarto ponto meio alto. Já pode dobrar a bolsa pra ver bem certinho onde vai ficar a tua alça. Então, aqui eu vou fazer 10 pontos altos nas laterais e as duas alças nesse meio, desses 10 pontos meio altos. Então, aqui eu tô fazendo os pontinhos, eu vou fazer um pouquinho mais pra frente, que é onde eu quero começar a minha alça. Eu tô fazendo esses pontos aqui até onde eu quero começar, tá? Então, eu fiz aqui os pontinhos. Foram 6 pontos meio altos. Daí, vou dobrar e vou marcar certinho aqui a quantidade de pontos desse outro lado pra somar 10. E 10 lá no outro lado também. É isso aí. Você faz com calma. E pode usar um pedacinho de fio de malha, caso você não tenha um marcador, que também vai servir. Aqui desse lado eu também encontro 10 correntinhas, que é onde eu vou fazer ponto meio alto. Marco certinho. Marco lá do outro lado, pra não ter perigo da gente fazer e depois a alça ficar torta, sabe? Então é bom a gente sempre fazer contando os pontinhos pra não dar erro. Pronto, já separei aqui onde vai ficar os pontos meio altos. E agora é onde a gente vai fazer a alça. Eu vou fazer a minha com 35 correntinhas.
Então eu fiz ali o meu último ponto meio alto e subo aqui 35 correntinhas, assim. Vou adiantar aqui um pouquinho e já volto aqui com vocês. Fiz as 35 correntinhas, aí vou começar um ponto meio alto onde eu coloquei o meu marcador. Eu laço o fio na agulha, entro onde está o marcador, embaixo da correntinha, laço o fio e passo nas 3 alcinhas, ó. É só fazer com cuidado que dá bem certinho. Pronto, já conectei a alça ali. Agora eu vou fazer os meus 10 pontos meio altos até a próxima alça. Pronto, agora é só subir 35 correntinhas. Quando chegar aqui, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra ponta da alça. E chegando aqui na última correntinha dos pontos meio altos, eu volto. Ó, essa parte da alça ficou assim. Aí terminei aqui com os pontos meio altos até alcançar ali a quantidade de 10, né? Somados com os que eu tinha já começado no início. Agora eu venho aqui onde eu tava fazendo os fechamentos normais, na terceira correntinha. Levo a alcinha pra trás. Ajusto. Eu vou dar um acabamento de ponto baixíssimo, fazendo assim, ó. Passo aqui, pego a argolinha e puxo um fio aqui pra frente, uma alcinha, bem justinho. Essa alcinha aqui, eu vou direto agora pra baixo da próxima correntinha, laço o fio do novelo, passo ele dentro dessa alça, fazendo um ponto baixíssimo. Aí solto um pouquinho a correntinha, vem na próxima corrente, faz a mesma coisa. Um pontinho baixíssimo para cada correntinha. Na alça a gente também vai fazer isso. Na alça vai deixar um acabamento mais legal e mais reforçada. Na alça a gente vai pegar aqui, ó, na correntinha, na perninha que fica mais para trás. E vai fazer o ponto baixíssimo ali, em todas as correntinhas sem pular nenhuma. Tá ficando assim, eu vou adiantar aqui até o final dessas correntinhas, aqui no finalzinho eu volto pra gente continuar. Fiz aqui os pontos baixíssimos nas 35 correntinhas. E pronto, aqui é só seguir fazendo em cima normal, igual a gente tava fazendo nos outros pontos meio altos lá do outro lado, antes de começar a alça. Pega embaixo da correntinha, faz o baixíssimo, vai embaixo da próxima, faz o baixíssimo, e assim você vai chegar lá na próxima correntinhas para fazer o baixíssimo assim também. Eu vou fazendo os meus aqui, quando chegar no final, na hora de fazer o fechamento aqui, eu volto aqui com você pra gente finalizar juntos. Finalizei aqui os pontos baixíssimos nas duas alças, em cima dos pontos meio altos também, pode ver que fica bem mais reforçada. E aqui a gente vai fazer um acabamento então. Fica um espacinho aberto aqui entre um ponto baixíssimo e o outro. A gente corta o fio, deixa uma ponta de uns 15 centímetros, puxa pra fora essa alcinha toda e vamos pegar a agulha de tapeçaria para fazer o acabamento. Nesse espacinho ali a gente faz uma correntinha também, só que daí a gente faz com a agulha de tapeçaria. Passa a agulha de baixo para cima atrás do primeiro ponto baixíssimo, leva o fio para cima. Aí fez a parte de baixo da corrente. Entra com a agulha dentro do último ponto baixíssimo, leva essa agulha lá para dentro. Ajusta aqui na frente. E aqui na parte de dentro a gente vai fazer um arremate, que é esconder essa ponta de fio o máximo que a gente puder para que ela não escape depois quando você for lavar essa bolsa, né? E aí você também pode, lá no finalzinho, dar uma pontinha de cola caso você prefira. Então vamos só esconder essa pontinha aqui agora. Pronto, finalizei então os pontos baixíssimos, a bolsa tá pronta. Se você quiser, você pode colocar um fechinho interno por dentro, tem vários modelos, né? Eu vou deixar assim mesmo a minha. E aí aqui eu vou colocar esse pingente de florzinha que eu fiz. Eu já tenho uma aula ensinando a fazer, então eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição também pra vocês.
Só a diferença é que eu deixei sobrar fio no começo e no final para poder amarrar aqui na alça da bolsa. Aí eu vou dar 2 nozinhos aqui e cortar o excesso. Que gracinha que fica esse pingente, né? E deu um charme aqui na bolsa, porque super combinou o branco com o azul. Aí agora eu vou colocar a minha etiqueta. A etiqueta eu corto ela no meio, o fio de malha, para poder caber aqui dentro do espacinho. Puxo as pontinhas de trás aqui pra frente e faço 2 nozinhos aqui. Depois eu faço o mesmo com as pontinhas da frente, levando pra trás e dando nozinhos lá atrás também. E pronto, esse foi o resultado da nossa bolsa. Olha só que linda que ficou, uma graça, né? Fácil, rápida, econômica. Espero que você tenha gostado. Se fizer uma como essa, me marca lá na minha outra rede social para que eu possa ver o teu resultado. E não saia aqui do vídeo sem se inscrever no canal, que eu quero te ver no meu próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!